Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para anunciarmos a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. A única palavra que pode salvar o homem e levá-lo para o céu. Está escrito no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 24, versículo 36 em diante. Jesus Cristo disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Verdadeiramente, como nós podemos ouvir muito nitidamente a Escritura, Jesus Cristo ele alertou sobre a vinda dele. O grande dia que Cristo virá a esse mundo e levará os salvos, levará os obedientes, levará as pessoas que fazem a sua vontade. O grande dia do arrebatamento causará um grande pânico em todo o globo terrestre. Os seres humanos vão entrar em pânico absurdo, em desespero. Irão correr de um lado para o outro, buscando a grande razão pela qual isso aconteceu, mas a maioria não entenderá. Porém, este grandioso dia será o grande dia do arrebatamento. Será o grande dia do arrebatamento. Observando nós, a nossa época, todas as profecias têm se cumprido. Estamos caminhando cada vez mais para o fim. Isso está muito explícito, isso está muito exposto. Verdadeiramente, está muito perto do anticristo ressurgir nessa terra. Está muito perto de todo olho em nossa geração conhecer o homem que governará esse mundo, prometendo muita paz, mas depois, com um braço de ferro, obrigará que os homens coloquem uma marca, a marca da besta, e as pessoas não vão poder comprar nem vender, a não ser as pessoas que tiverem essa marca. Aqueles que se oporem serão mortos, perseguidos como animais, mas aqueles que rejeitarem verdadeiramente alcançarão ainda a misericórdia de Deus, porque o anticristo irá governar esse mundo depois que os salvos subirem para o céu na volta de Cristo. E Jesus Cristo disse, um grandioso sinal: aquele dia será como foi nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, comiam, bebiam e davam-se em casamento. De repente, como uma surpresa, Noé entrou na arca, choveu 40 dias e 40 noites, as janelas do céu se abriram, os grandes mares esborrotaram os abismos, e durante 1 ano e 10 dias a terra esteve inundada. Morreram todas as pessoas, exceto 8 pessoas que estavam na arca, e os animais.
Mas Deus condenou o mundo antigo com o grande dilúvio de águas. E assim Ele alerta a nossa geração para que observem a sua vontade, para que observem a sua lei, porque todos nós seremos julgados um dia, e este dia acontecerá a partir do momento que você fechar os seus olhos, porque está escrito no livro aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo da sua alma. Nós vemos esse juízo expressamente contado pelo próprio Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o 31. Jesus Cristo, ele contou na própria Escritura, na própria Bíblia Sagrada, como é a vida após a morte. Porque nós vemos, principalmente na nossa época, muitas pessoas acreditarem que não existe vida após a morte. Outras acreditam que quando morre acaba tudo. Outras acreditam que vão reencarnar. Outras acreditam que vão passar um período no purgatório, depois vão sair de lá. Isso tudo não é verdade. Mas o próprio Jesus Cristo, ele mostrou como é a vida após a morte. E isso está na Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, Cristo contou como é a vida após a morte, quando ele falou sobre a vida de dois seres humanos que viveram aqui nesse mundo. Jesus Cristo disse: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que tinha um corpo cheio de chagas, que jazia na porta do rico, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Mas um certo dia, Jesus Cristo disse que esse mendigo morreu, e logo após ele fechar os olhos, Jesus Cristo disse que desceram anjos do céu. Anjos desceram do céu e levaram a alma de Lázaro para o paraíso na mesma hora que ele morreu. Isso mostra que não existe reencarnação. Isso mostra que a vida não acaba aqui. Isso mostra que instantaneamente após a morte, aquele homem foi para o céu, porque apenas vai para o céu as pessoas obedientes à vontade de Deus, conforme está na Bíblia. Também Jesus Cristo disse que após morrer o mendigo, morreu também o rico. A Bíblia não menciona o nome dele, apenas era um homem rico. E Jesus Cristo disse que quando esse homem rico morreu, apenas ele foi sepultado, mas quando ele abriu os olhos lá do outro lado da vida, lá na eternidade, quando ele abriu os olhos, ele estava em tormentos no Hades. A tradução de Hades é mundo dos mortos, que neste caso é o inferno. E aquele rico lá no Hades, ele viu lá em cima o paraíso, porque o paraíso ele está em uma região superior, mas do inferno dá para ver o paraíso, porque o rico viu. Ele viu aquele mendigo, que antes era mendigo, que vivia na porta dele. Então ele, olhando para cima e reconhecendo aquele homem que era mendigo, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro venha até aqui onde eu estou, com o seu dedo molhado com água, e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Observe as palavras desse homem. Ele morreu, e na mesma hora que ele fechou os olhos, ele apareceu no inferno. Ele disse, ele implorou que estava morrendo de sede. Ele pediu apenas um dedo molhado com água. Ele pediu ajuda e disse que tinha um fogo queimando ele. Então Abraão olhou para ele e disse que havia uma distância entre ele e Lázaro, e não dava para ele ir para lá, nem quem estava no inferno ir até o paraíso. E ele ainda disse: lembra-te, pois, que tu tiveste teus bens em tua vida,
e Lázaro somente teve males, agora este é consolado e tu estás sendo atormentado. Então ele viu que não tinha jeito nenhum para ele. Ele viu que o pedido dele de socorro não ia ser atendido nunca, porque não tinha possibilidade. Então ele lembrou da família dele que ainda estava viva na terra, até porque só quem morreu foi ele. A família dele estava viva. Ele no inferno tem lembrança do mesmo jeito, porque na realidade nenhum de nós morremos. Esse termo morrer é apenas um termo que nós temos o conhecimento de que o homem saiu da terra, foi enterrado. Morrer significa apenas isso aqui na terra, porque na verdade nós apenas se mudamos, nós passamos daqui para o outro lado, é isso que acontece. E aquele homem lá no inferno, ainda estando vivo, claro, ele lembrou da família dele e disse assim: Pai Abraão, eu te peço então que tu mandes Lázaro até a casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra, para ele avisar para minha família, para que também eles não venham para esse lugar de tormento. Você observa que o homem que agora estava no inferno lembrou da família e se preocupou para eles darem ouvido à voz de Deus, obedecerem à sua vontade, para que quando morressem não fosse para o inferno igual a ele, como agora estava lá. Abraão olhou para ele e respondeu: eles têm Moisés, eles têm os profetas lá na terra, eles têm que ouvir a eles. Então o rico respondeu: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra, ele ressuscitasse e aparecesse lá, e ele contasse para a minha família, eles iriam se arrepender. Abraão respondeu a última frase para ele, e ali encerrou-se o assunto, quando Abraão disse: se eles não dão ouvido a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. O que Abraão ensinou para aquele homem, que agora já não tinha jeito mais para ele, foi a seguinte coisa: que aqui na terra nós temos Moisés, que por figura significa a lei de Deus, e nós temos aqui na terra os profetas, que são as pessoas que anunciam a verdade, a lei do Deus Todo-Poderoso, a única palavra que pode salvar a nossa vida. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falou a seguinte coisa pela boca dele, contra o espiritismo, porque hoje em dia as pessoas conhecem como espiritismo kardecista, mas lá no passado as pessoas que pregavam essa doutrina, a Bíblia mostra que essas pessoas eram chamadas de pitonisa, eram pessoas que invocavam possivelmente o espírito das pessoas que já morreram, como hoje faz o espiritismo. Mas Jesus Cristo, o espírito dele, pelo profeta Isaías, falou a seguinte coisa sobre o espiritismo. Capítulo 8, versículo 19 e 20. Assim o falou o Senhor pela boca do profeta: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhadores. Aí Deus diz: não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Deus faz uma pergunta para o povo que estava fazendo isso. Quando chamarem vocês para ir consultar os espíritas, quem tem espírito familiar, aí Deus diz: a favor dos vivos, vocês vão consultar quem já morreu, para ajudar vocês. Vocês vão procurar quem já morreu, é isso que Deus diz. Aí no versículo 20 Deus afirma, pela boca do profeta: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva. Esse termo alva que o profeta falou, inspirado por Deus, significa amanhecer, que por interpretação é a salvação. Se os homens não andarem segundo os mandamentos de Deus, eles jamais serão salvos, eles jamais verão a vida eterna, eles jamais verão a luz. É impossível, porque apenas Jesus Cristo, que é quem reconcilia o ser humano com Deus, somente Ele pode levar o homem até Deus, porque assim o Senhor declarou expressamente no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo pode nos levar até Deus, e mais ninguém. Nós vivemos em uma época que, como eu já tenho dito, no princípio das palavras que vocês têm ouvido, que explicitamente e expostamente está diante dos olhos de todas as pessoas os grandiosos sinais da volta de Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. Não imagine um futuro muito breve nesse mundo não, porque não vai existir. Esse mundo está beirando a destruição, mas as televisões, as notícias abafam, ninguém fala, mas a Escritura tem se cumprido. É apenas se ilude com que vai existir um grande futuro para esse mundo, apenas quem tapa a própria visão, porque se as profecias não estivessem se cumprindo, alguém poderia até duvidar, mas expressamente está diante dos nossos olhos a verdade. Cristo voltará, e está muito perto de chegar esse dia, está muito perto. E quando ele voltar, essa terra passará por uma tribulação inimaginável. Jesus Cristo disse que naqueles dias haverá uma aflição tão grande nesse mundo que nunca houve um sofrimento tão grande como vai existir naquele dia. Cristo disse que virá como ladrão, porque as pessoas nunca esperam o dia que vai chegar um ladrão na sua casa. Ninguém sabe quando ele vai aparecer, porque se soubessem verdadeiramente, elas protegeriam a sua casa para o ladrão não entrar. Jesus Cristo usou a mesma figura para falar sobre ele, quando ele disse que aqueles dias serão como um ladrão que entra numa casa. Assim também será a vida do Filho de Deus, porque ele vai voltar quando menos as pessoas esperam. O apóstolo Paulo, nas duas cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele deu sinais da volta de Cristo, sinais esses que nós vemos hoje expostos na nossa face, na nossa cara. O apóstolo Paulo disse que quando Jesus Cristo estivesse perto de voltar, ele disse que as igrejas do mundo inteiro estariam corrompidas. Ele disse que a apostasia seria evidente. E nós vemos isso hoje. Muitas igrejas pelo mundo afora não pregam mais a verdade, apenas pregam sobre dinheiro, pregam sobre avareza. Isso tudo foi profetizado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro. Iriam perverter o evangelho, e esse tempo chegou. O apóstolo Paulo disse que a apostasia iria aparecer, era o primeiro sinal da volta de Cristo. Há mais ou menos uns 30 anos para cá, isso considerando também os Estados Unidos, o mundo tem conhecido uma vastidão de mentiras pregadas por muitas pessoas. Ali é o início da apostasia, que claro, não começou de agora, mas agora é onde estourou tudo de uma vez. Porque estamos a um ponto tão absurdo que as próprias pessoas que ainda não servem a Deus, elas não querem nem entrar na igreja por causa da imagem que os falsos profetas causaram nessa terra. Isso tudo já foi profetizado que ia acontecer, não é nem novidade para quem lê a Escritura. Então, o segundo sinal seria a perseguição explícita que o anticristo iria causar nesse mundo. E nós vemos também isso nos dias de hoje. Recentemente a China, as pessoas que acompanham as notícias devem saber disso. Se aqui houver alguém que viu, se lembrará quando o presidente chinês recentemente convocou a hipótese, a ideia de formarem um grande conselho para que haja uma nova ordem mundial. Ele está mudando o dinheiro lá do país para uma moeda digital, uma moeda virtual.
Também, ele bloqueou os sites que tem Bíblia online em todo o país da China. E assim também estão se corrompendo, muitos se juntando ao ecumenismo. O ecumenismo é verdadeiramente uma possível união, afirmando que todas as religiões são iguais, só há um Deus. Mas isso é mentira, porque só há um Deus verdadeiro. E este Deus verdadeiro, ele tem um Filho, Jesus Cristo, o único, que morreu por todos nós, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que fizer a sua vontade, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, herdar a vida eterna. O engano está se proliferando pela terra inteira. Os dias finais chegaram. Tudo isso já estava escrito desde os tempos antigos. Verdadeiramente, o primeiro profeta que profetizou sobre isso se chama Enoque. Claro que Enoque não tem livro na Bíblia. Ele é um profeta antediluviano. Antes do dilúvio, Enoque existiu. Mas Judas, na carta dele, ele lembrou sobre a profecia que Enoque profetizou lá antes do dilúvio, que o grande e terrível dia do Senhor chegaria, e ele viria com milhares e milhares de seus anjos para fazer juízo e condenar sobre a terra os ímpios que blasfemaram e falaram coisas horríveis contra o Senhor. Esse dia está chegando, porque Cristo, quando arrebatar os salvos, serão abertos 7 selos, 7 trombetas serão tocadas, e 7 taças da ira de Deus serão derramadas nessa terra aqui. Vai chover fogo, pedra, misturado com o sangue do céu, vai matar uma terça parte dos homens. Vai cair uma pedra do céu gigante nas águas, vai envenenar e matar a terça parte da humanidade. Também Deus vai abrir uma porta do abismo do inferno. Estarão nesse mundo 200 milhões de demônios, vão matar uma terça parte da humanidade. Isso tudo depois que Jesus Cristo voltar. Também serão soltos aqui nesse mundo umas criaturas que o apóstolo João viu na visão, que eles têm um aspecto parecendo um escorpião. Eles vão ferir os homens, eles vão sofrer, vão procurar a morte, mas a morte vai fugir. Os homens vão correr feito louco e não vão morrer, mas vão sofrer aqui nesse mundo durante a tribulação. A crise econômica vai atacar aqui quando esse tempo chegar. O anticristo está muito perto de aparecer. Ele vai prometer muitas coisas. Ele vai prometer paz. E este é o grande sinal que antecede o arrebatamento. Porque o apóstolo Paulo disse: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como aquela que está com dores de parto, e de modo algum escaparão. Vocês verão em breve, todos nós veremos. Vão começar a organizar uma extensa paz no mundo. Vocês verão, os governantes vão fazer acordos de paz logo logo. E muitos índices perigosos por toda a terra vão baixar. Esse mundo aparentemente vai virar um paraísinho, mas tudo isso é um grande sinal da vinda do Filho de Deus, porque Cristo voltará para pegar todo mundo que não está atento de surpresa, e chegará isso muito breve. Logo, logo isso acontecerá. Mas para que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa, atentem para a Bíblia Sagrada, leia a Escritura, faça a vontade de Deus e salve a sua própria alma, porque aquele que não estiver pronto, aquele que não estiver na posição agradável a Deus, vai ficar aqui nesse mundo.
vai ser uma loucura, vai ser um pânico, um desespero inimaginável. Esse mundo vai virar de cabeça para baixo. Esse tempo está muito perto. Segura aqui. Não pensem que esse tempo não vai chegar, porque vai. Se preocupem com isso. Leiam a Escritura. Olhem as profecias. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Cuide da sua alma. Porque até se você morrer antes desse tempo, que está muito perto de chegar, mas até que você morra antes desse tempo, se preocupe com a eternidade, porque após a vida seremos julgados. Está escrito isso, como já tenho falado. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele disse a seguinte coisa, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele disse que o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que nós fizermos, bem ou mal, e as coisas que estão encobertas, Deus trará a juízo naquele dia. Também o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12, ele disse que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele lembrando uma profecia que Deus disse, quando o Senhor falou, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Também, ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas, pelas obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Também está escrito na carta aos Filipenses que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nosso destino. Nós iremos comparecer perante Ele, queira nós ou não. Mas isso não é um problema. Comparecer diante de Deus não é um problema. O problema é comparecer diante de Deus sem estar conforme a sua vontade. Porque as pessoas que andam em pecados, as pessoas que não se arrependem, as pessoas que não se arrependeram, serão condenadas. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, ele disse, não temam os homens que podem matar o corpo, porque depois que o homem morre, o outro homem não pode fazer mais nada com o corpo. Antes digo, temei aquele que além de matar o corpo, pode fazer perecer no inferno a vossa alma. Ele está falando sobre Deus. Ele também disse, Mateus capítulo 5, ele disse a seguinte coisa, no versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros, do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Isso é uma linguagem figurada. Isso é uma figura de linguagem. Ele não quer que você arranque seus olhos. Ele não quer que você tire seu olho direito. Jesus Cristo falou uma mensagem figurada. Isso significa a seguinte coisa: se existem coisas na sua vida ou na minha vida que escandalizem, que causem escândalo diante de Deus, é melhor que você tire da sua vida, porque é melhor
que você deixe o seu pecado e entre no céu, do que você ficar no pecado, morrer no pecado e ir para o inferno junto com o seu pecado. É isso que ele está dizendo. Cristo também disse a seguinte coisa, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Cristo disse que existem dois caminhos, um leva para a vida eterna, o outro leva para a condenação eterna, ao inferno. E ele aconselha, ele manda que nós entremos pela porta estreita, porque é a única que pode salvar a nossa vida para sempre. Também Cristo disse, no capítulo 9, versículo 23, 24 e 25, ele disse: se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Aí Cristo diz, logo em seguida: porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem daria por resgate da sua alma? Este é o chamado de Deus, este é o caminho da salvação, este é o único caminho que pode nos dar a vida eterna. É nós fazermos a vontade do Filho de Deus, Jesus Cristo, seguindo a sua vontade, negando a si mesmo, rejeitando o próprio eu para fazer a vontade dele, para fazer o cumprimento dos seus mandamentos, porque se os homens não andarem conforme a sua vontade, jamais serão salvos. Não existe outro caminho. Não imagine que nós chegamos até Deus de qualquer maneira, porque isso não é verdade, não. Apenas Cristo pode nos levar até Deus, porque Ele levou sobre si a condenação que o ser humano merecia. O profeta Isaías, profetizando sobre Jesus Cristo, antes que Jesus Cristo viesse a esse mundo, no capítulo 53 de Isaías, ele profetizou sobre a vida de Jesus Cristo. Em 12 versículos, ele falou sobre a aparência de Jesus Cristo, ele falou sobre a razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo e o que ele fez por nós. Ele disse a seguinte coisa, inspirado pelo Espírito Santo: quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz tem uma terra seca, ele não tinha parecer, nem ele tinha formosura. O profeta está falando sobre a aparência de Jesus Cristo. Ele não tinha parecer, nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o profeta fala sobre a situação que o mundo já se encontrava e ainda se encontra, quando o profeta disse, no versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, Gostando da experiência. mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Claro, Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe daria a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Esses são os 12 versículos que Deus profetizou pela boca do profeta Isaías a vida de Jesus Cristo. No versículo 10 está escrito que Deus se agradou em matar Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. A culpa que era nossa caiu sobre ele. Está escrito que ele se tornou maldição por nossa causa. Está escrito que maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo foi crucificado em nosso lugar. Cristo levou a culpa em nosso lugar. Cristo levou o castigo que nós merecíamos. Nós não podemos jamais rejeitar a vontade de Deus, porque se nós desprezarmos isso, seremos condenados. Deus enviou Cristo aqui para salvar o mundo, para dar a vida eterna aos homens, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porém ele disse, aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então que nenhum de nós ande pelo caminho lá, leia a Escritura, aceite Jesus Cristo, se aparte do pecado, se aparte do mal, deixe a mentira, deixe o engano, deixe a prostituição, deixe o roubo, fuja do pecado, seja lá qual for quem pratica um ou outro. Aquele que mata, não mate mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, pare de mentir e fale a verdade. Ame a sua esposa, ame o seu marido, sejam fiéis um ao outro, porque para isso Deus uniu o casal, para apenas a morte separar. Ande pela vontade do Senhor, agrade ao Altíssimo, porque você será julgado logo após essa vida acabar. Eu dou graças a Deus por tudo, por estarmos aqui mais uma vez pela misericórdia e a graça do Senhor Deus. Guarde essa palavra em seu coração e agrade ao Senhor, porque você comparecerá diante dele um dia, e este dia pode ser até hoje, amanhã ou enquanto durarmos aqui nesse mundo. Após o coração parar, iremos ser julgados. Eu dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daí a força é maior dentro da igreja, porque tá toda a igreja lá reunida.